Depois de muitos vídeos onde a gente conheceu os monstros do nível de desastre lobo, tigre, demônio e dragão, enfim chegou o momento de conhecermos os monstros do maior nível de desastre, Deus. Será que eles existem? Será que algum já apareceu? Descubra depois da vinheta. Os monstros do nível de desastre Deus são os monstros que ameaçam a existência de toda a humanidade. Antes de tudo, tenho que dizer que nenhum monstro até o momento foi confirmado ser do nível de desastre Deus. Mas isso não quer dizer que algum monstro desse nível não apareceu. Há vários monstros que nunca tiveram seus níveis de desastre confirmados. Inclusive alguns monstros tão poderosos que muitos os consideram do nível de desastre Deus. E as teorias apontam para 4 monstros até o momento. Antes, vocês se lembram da profecia da Shibabawa-sama, vidente da Associação de Heróis? Antes dela morrer, ela deixou uma certa previsão, no qual a Terra estaria em perigo. Mesmo com o mundo enfrentando diversas catástrofes, a vidente nunca havia pronunciado a palavra perigo dentro de suas profecias. Então os líderes da associação deduziram que algo mais perigoso do que uma catástrofe ou monstro do nível dragão estava a caminho. E alguns minutos depois disso ser revelado, Boros surgiu, dizimando completamente toda a cidade A. E esse seria o primeiro monstro a ser considerado um monstro do nível Deus a aparecer na série. Boros, ou Lord Boros, como gosta de ser chamado, lidera o bando pirata conhecido como Dark Matter ou Matéria Escura. E ele diz ser o conquistador do universo, mesmo devastou tudo que encontrou, até chegar ao ponto que ninguém mais no universo era capaz de enfrentá-lo. Ele começou a viver um tédio absoluto, até encontrar um vidente, que disse que num planeta distante existia alguém igual a ele. E com esse propósito de encontrar esse ser, ele veio até a Terra e encontrou Saitama. Ele foi efetivamente o primeiro monstro a conseguir sobreviver a um soco direto de Saitama. Quero dizer, a um não, a vários socos, graças a grande parte de sua super regeneração. Além disso, ele conta com uma enorme quantidade de poder fluindo do seu corpo. E sem dúvidas, é um monstro que reúne as melhores qualidades possíveis: super velocidade, super força, super regeneração, e quanto mais pressionado, mais poder libera, e sua forma com isso vai mudando. É certo dizer que nenhum dos heróis da classe S conseguiriam derrotá-lo, tanto que Saitama, para derrotá-lo no fim, teve que usar o seu golpe especial. Poderia ter derrotado ele sem usar esse golpe? Talvez sim, mas o autor quis com isso mostrar para nós que esse era um monstro único, capaz de lutar contra Saitama e forçar ele a lutar como nunca antes. Mas afinal, qual é o seu nível de desastre? A organização não soube da existência de Boros, então não puderam classificá-lo. O autor da obra One respondeu que Boros estava acima do nível de desastre dragão, mas não chegava a ser um monstro do nível de desastre Deus. Obviamente, Boros tinha o poder de aniquilar a humanidade, mas One com certeza quis guardar o nível de desastre Deus para o fim da obra, e a profecia, portanto, não se concretizou, pelo menos desta vez. O segundo monstro a aparecer, que teoricamente seria do nível de desastre Deus, seria Garou, que na verdade não é literalmente um monstro. Desde garoto ele sempre gostou mais dos monstros do que dos heróis. Ele admirava os vilões e não aceitava e não entendia que, independente do que os monstros ou vilões faziam, no fim os heróis sempre ganhavam. Ele achou que isso era injusto,
porque os monstros, mesmo dando o melhor de si, ainda assim eram mortos injustamente no final. Disposto a não aceitar isto, Garou decidiu mudar o jogo. Isso é o começo que a gente vê de sua história, mas no fundo a realidade é outra. O real motivo que o levou a querer se tornar um monstro ou vilão é outro, mas não entrarei em detalhes neste vídeo também para evitar muitos spoilers. Depois de decidir que ele queria isso, ele passa por muitas coisas, desde a treinar artes marciais no dojo de Silverfang e declarar guerra aos heróis dentro da própria associação de heróis. Garou começa a sua caçada infame à procura de heróis de alta classificação, conseguindo derrotar os heróis da classe S como o Tank Top Master e pressionar Metal Bat a lutar no seu limite. Tudo isso a fim de se tornar um monstro mais poderoso, e com o tempo ele literalmente começa a mostrar sinais de transformações em um monstro devido à sua obsessão por ser mal. Black Spam chama isso de Garou desperto. Seu limitador começa a quebrar. A transformação em monstro não é instantânea, mas é dividida em estágios. Em cada estágio ele se torna mais demoníaco e seu poder vai aumentando. Na primeira forma, após ser quase espancado até a morte por membros da Associação de Monstros, a evolução de Garou começa. Ele ganha algumas mudanças na aparência notáveis. Garou agora usa um lenço em volta do pescoço e seu cabelo é muito mais pontiagudo do que antes, parecendo um par de chifres, insinuando no que ele está se tornando. Adquire a sua segunda forma após a guerra física contra Golden Sperm. Garou evolui mais uma vez devido ao seu poder e sua própria obsessão. Sua aparência muda drasticamente nessa forma. Seu cabelo agora é ausente dá lugar a chifres afiados diabólicos, com toda a sua pele sendo coberta nesse novo visual. A diferença de força entre a forma anterior e esta é imensa. Ele chega a superar quase todos os heróis da classe S, inclusive também um dos mais poderosos monstros do nível dragão. Sua terceira forma vem durante sua luta contra Saitama. O desejo de Garou de se tornar um mal encarnado aumenta ainda mais, depois do mesmo testemunhar a injustiça que é a força de Saitama. Assim ele alcança outra transformação. Seu corpo torna-se muito mais volumoso e suas características demoníacas são muito mais perceptíveis. Os dentes de Garou tornam-se maiores e seus olhos agora dão lugar a um vazio negro. E seus socos eram tão fortes que cada um deles sacudiu a terra em seu confronto com Saitama. A forma final vem depois dele receber o combo de socos de Saitama. Garou finalmente atinge o estágio final de sua transformação em monstro. Ele se torna ainda mais demoníaco nesta forma. Seus músculos crescem drasticamente. Seus chifres fazem curvas acentuadas agora, enquanto os chifres em suas costas se transformam em grandes asas. O rosto de Garou também se tornou bastante demoníaco, não deixando traços distintivos de sua forma humana. Uma vez totalmente transformado, muitos dizem que Garou basicamente se tornou um monstro perfeito. No entanto, suas transformações foram de curta duração. Garou se transformou no primeiro inimigo desde Boros a não ser derrotado por um único soco de Saitama, colocando-o em outro nível. Além disso, ele levou muito mais ataques do que o Boros sem sofrer muitos danos. Garou mostrou os maiores feitos contra Saitama em toda a série. Ele foi facilmente capaz de tomar vários golpes de Saitama e até mesmo bloquear alguns de seus socos. Ele também sofreu um ataque da série séria de Saitama e ainda assim continuou vivo. E segundo o próprio Oni, seu poder rivaliza com o de Boros. Apesar de todo esse alvoroço, a associação não deu a ele uma classificação, apesar de muitos acreditarem que ele chegou muito perto de um monstro do nível de ameaça a Deus. O terceiro monstro se chama Orochi, e provavelmente é o líder da associação de monstros, controlando assim poderosos monstros do nível de Desastre Dragão. Porém, ele não existe na webcomic. A história original foi criada por Murata para o mangá e posteriormente o anime. Orochi é um monstro imenso de uma aparência bem sinistra e tem um comportamento muito sério. É chamado por Psychos de Rei dos Monstros. Ainda não foi visto, mas Orochi aparentemente
tem a habilidade de criar quantos monstros quiser, porque seu corpo parece ser capaz de criar células monstros, que por sua vez transforma seres humanos em monstros ao ser consumida. Por todos esses motivos, muitas pessoas já o consideram um monstro do nível de Desastre Deus. E o quarto e último monstro seria God, uma entidade enigmática chamada de Deus pelo monstro Mendigo Imperador. Essa entidade é capaz de conceder poderes sobrenaturais aos indivíduos. Ele deu ao Mendigo Imperador o incrível poder de convocar esferas de energia semelhantes a pequenos sóis, que explodem no primeiro contato e criam rajadas enormes e flamejantes. E também capaz de retomar os poderes concedidos juntamente com a vida do indivíduo. Não sabemos se há limite para quantas pessoas ele pode dar esse poder ao mesmo tempo. Também foi capaz de alterar livremente a aparência de sua projeção na sua mente, aparecendo na primeira vez como uma rajada de vento com pedaços de carnes flutuando. Já em sua segunda aparição, se mostrou numa gigantesca figura humanoide feita inteiramente de carne e ossos e sem um rosto. Parece ser um ser extremamente maligno, querendo a erradicação de toda a humanidade. Também parece não gostar de fracassos, como impiedosamente matou o Imperador Mendigo após a sua derrota, pegando de volta os poderes que lhe havia concedido. Devido à sua aparência enigmática e a capacidade de transformar uma pessoa comum em um monstro do nível dragão, muitos assumem que ele é a ameaça definitiva do nível de Desastre Deus da profecia Shibawawa. Porém, só iremos confirmar isso com o tempo. E então, esses foram os monstros que, devido a todos esses aspectos e características que citei, poderiam ser classificados como possíveis monstros do nível de Desastre Deus. A minha opinião é de que o Oni ou Murata esteja guardando esse monstro mais poderoso para o final da obra. Poderá ser algum deles? Há grandes chances, mas só o tempo irá dar essa resposta. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, peço que deixe seu like, que compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, peço sua inscrição. Lhe garanto que você não irá se arrepender. E os vídeos de One Punch Man não acabam por aqui, pois no próximo vídeo iremos falar dos heróis da classe A. Então eu vou deixando meu salve para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!